Alô, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui no meu canal. Não consigo te chamar de ela. Hel. Então eu estou aqui com o Hel, do canal Hel Mother. E hoje a gente vai falar sobre um tema que há muito tempo eu quero falar no meu canal, que é maternidade compulsória. Gente, só pra explicar, porque eu tenho um canal que às vezes fala sobre maternidade. Porque você pensa, por que vocês vão falar disso? Quem é essa, né? Quem é ela? Eu sou Helen, Hel Mother. E eu tenho um filho, olha só. E aí eu falo de maternidade, mas não é só pra mães, não é só pra mulheres. É pra todo mundo. Eu não sou mãe e eu amo seu canal. E é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui no meu canal hoje, sobre não ser mãe e que tudo bem você não querer ter filhos. Mas flui, o que é maternidade compulsória? Em resumo, é a ideia de que toda mulher precisa ser mãe e que ela só vai ser completa se ela tiver uma criança. Tá errado. Eu, como mãe, posso falar que está errado. Se eu não fosse mágica, talvez, sei lá, mas você também não tem filho, quem é você pra falar? Mas eu tenho um filho e você não precisa ficar completo tendo filho, se você é mulher, tá? Eu falo porque se você é mulher, porque isso é o peso que existe em cima das mulheres, dos homens, eu acredito que não mesmo. Não. E é histórico isso, de onde que surgiu essa ideia de que mulheres precisam ter filhos? Ao longo da história, o valor da mulher sempre teve atrelado à maternidade. Isso foi reforçado por várias instituições, foi um discurso presente na ciência, na medicina, na filosofia. Eu fico bem triste, fico puta, chateada. É porque, assim, antes da Revolução Francesa e tal, era comum que as mulheres tivessem seus filhos e dessem pra... Se elas tivessem amas de leite pra criar, ou contratavam alguma ama de leite. Começaram a morrer. Lembrar que eram mulheres brancas, ricas, claro, né? Mulheres brancas, ricas, privilegiadas. E aí, o que aconteceu? As crianças começaram a morrer, porque as crianças não eram amamentadas. Também, na época, tinha várias epidemias e tal, e as crianças começaram a morrer. E aí, o que aconteceu? O povo ficou preocupado, né? Precisamos de população viva e saudável para ser mão de obra da gente e para consumir também. E aí, alguns filósofos na época, até o Jean-Jacques Rousseau e a Igreja Católica junto, ela sempre estava lá, deu tipo assim, vamos criar o papel da mãe divina? Vamos tirar aquela Eva pecadora? A gente precisa de criar uma mãe, uma mulher que seja mãe, que seja uma santa, que seja Maria. Porque a gente precisa que essas mulheres fiquem em casa cuidando dessas crianças, que elas estão morrendo, a gente não pode ficar sem população. E aí foi quando foi criado essa coisa da mãe diviníssima, a mãe que tem um filho e vive para aquele filho. E se não fizer isso, aí sim ela é uma bruxa, ela é tudo de ruim nessa vida, é uma mulher que rejeita o filho ou que não quer ser mãe. Mas essa ideia de Maria era uma ideia de mãe pura, mãe virgem. E tinha a ideia de que o casamento era uma união sagrada entre homem e mulher com o objetivo de procriação. Mas a gente sabe que isso se aplicava às mulheres, porque para os homens essa relação com o sexo sempre foi muito diferente. Tanto que se demorou muito tempo para entender que mulheres poderiam sentir prazer sexual. Yes, we can. Yes, we can. Criou-se esse inconsciente coletivo dessa mãe romântica, essa maternidade perfeita. O que é a maternidade perfeita? Essa mãe muito feliz e muito dedicada, né? Aí se uma mãe não sentisse tudo isso, que era normal uma mulher não sentir isso, aliás, eu nunca conheci uma mulher que sentiu tudo isso, ela tava sendo uma ingrata com a vida, ela tava sendo uma pecadora, principalmente. Falar, sei lá, naquela época de uma dificuldade ou de estar sobrecarregada é como se, equivalente a como se ela tivesse, não quisesse ser mãe, quisesse abandonar o filho, ou até às vezes ela queria mesmo não ser mãe, e isso ainda é, né, gente, equivalente à pior coisa que pode existir para uma mulher, ela negar a maternidade. Para se manter esse sistema, se criou essa romantização da maternidade que a gente aprende desde que a gente nasce. Quando lá no ultrassom se descobre, olha só, é uma menina, a gente ganha loucinha, vassoura, boneca, casinha. Na festa junina da escola você veste o quê? De noiva. As brincadeiras que são consideradas brincadeiras de menino na sociedade sempre envolvem casamento, ter neném, cuidar. E isso tudo é uma forma de ensinar a gente que papel que a gente vai ter na sociedade quando a gente crescer. Porque a gente tá falando de uma coisa lá do passado, gente, mas quando eu falo desse inconsciente coletivo é que isso é alimentado o tempo inteiro. A gente começou a ter uma quebra de padrão nessa maternidade romântica faz, assim, coisa de 5 anos pra cá, é muito recente. Antes disso, todas as propagandas de leite, de fralda, de pomada, de carrinho, de berço, de suco, de tudo que mães consomem, mães compram e os filhos consomem, ou as mães consomem, eram essa mãe
romantizada, essa mãe perfeita, essa mãe sempre linda, feliz, maquiada e realizada com os seus filhos. É o que eu tava querendo dizer, isso começou muito antes, mas isso é alimentado até hoje, entendeu? E não só por propaganda, mas filme, qual? série, novela, tudo. Mídia, então, meu Deus, mídia é assim, né? A mãe abandona o bebê em frente à casa do pai. Eu amo essa matéria. Ou então, sempre quando existe algum caso de um homem que por alguma razão cuida do seu filho sozinho, ele é o herói, né? Nossa! Ele é o cara. Enfim, isso tudo ali que você falou, em vários períodos da maternidade sendo essa coisa assim enaltecida e compulsória, mais uma forma, né, gente, de excluir as mulheres da sociedade. O que eu digo da sociedade é das decisões políticas, do mercado de trabalho, do crescimento. Enquanto os homens foram crescendo e começando a mandar em tudo, as mulheres estavam fazendo o quê? Criando os filhos. E o jeito de não permitir isso nos dias atuais, gente, é oprimindo essa mulher que, por exemplo, chega aqui e fala, não quero ter filho. Ninguém pergunta por que uma pessoa quer ter filhos. Pergunta quando, qual vai ser o nome. Mas quando a pessoa fala, uma mulher fala, eu não quero ter filho. Ah, não quero ter filho não. Por quê? Tem algum problema? Você não gosta de criança também, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Você não gosta de criança? Você tem trauma? Não, e assim, eu tava pensando que como a maternidade é compulsória, ou seja, a gente aprende desde que nasce que precisa ser mãe, a gente não consegue entender, muitas vezes, se quer ou não quer. Eu ouvi por muito tempo se eu queria ter filhos. A gente sempre escuta. E eu não sabia, eu ficava com um conflito interno. Eu pensava, mas será que eu quero? A pessoa, não, eu quero, porque imagina se eu não vou querer. E aí aquele lance, né? Não, mas você tem que ter o filho agora, que depois você não vai mais conseguir. Como se você também não pudesse adotar uma criança, se você quisesse. Total. E daí eu acho que vem um peso muito grande para as mulheres que não são heterossexuais, principalmente com as mulheres lésbicas que realmente ao longo da sua vida não vão se relacionar com homens, que é o fato de que você não vai ter um filho biológico, pelo menos da forma tradicional, né, com seu companheiro. Vira um peso, porque uma das formas de se deslegitimar um relacionamento lésbico, no caso, é pelo fato de que você não vai ter um filho da maneira tradicional. Aquela frase, né? 2 iguais não reproduzem. Cara, por exemplo, tem casais heterossexuais que também não podem ter filhos por razões biológicas e tal. E ninguém fala isso pra eles, tipo, ah não, esse relacionamento aqui não é legítimo. Não, gente. Mas adota. O que a gente tá querendo falar aqui, pessoas queridas que assistam a Lu e que ela é... Ah, sei lá, eu não sei o que dizer mesmo. É só amor e conhecimento. Você mesmo, mulher lésbica, você mesmo, mulher hétero, mulher bi, para pra pensar sem referência da mídia, de tudo. Pergunta mesmo se você quer ter filho ou não. Não sei se é bom a gente dizer também que a nossa opinião é de um lugar específico e nós somos mulheres brancas. Porque provavelmente as vivências são muito diferentes. E a gente 100% tá falando diferente. Do uma nosso... mãe branca pra uma mãe negra, por exemplo, uma já é mulher diferente. lésbica com uma mulher hétero. Mas independente do lugar que você ocupa, por exemplo, no meu caso, mulher hétero, mulher branca, independente do lugar que você ocupa, tem a empatia e não julgamento pelo outro lugar. Então passa no canal da Hel pra ver nosso vídeo, pra ver os outros vídeos, porque essa mulher é realmente maravilhosa. Aprendi muito com o seu canal, já aprendo toda vez que eu assisto. Sério? Muito obrigada por esse seu trabalho maravilhoso. Então, abracinho você, beijo, tchau. Amei, tchau.